E hoje é segunda-feira, é dia do nosso economista, grande consultor da Rádio Bandeirantes, professor Antônio Delfim Neto, conversar conosco. Bom, dizem que o homem põe e Deus dispõe, né? Se for assim, professor Delfim, não poderia ter sido melhor o coronavírus ter vindo no meio dessas desavenças entre os dois gigantes, Estados Unidos e China, hein? E acaba por atingir a economia mundial. Bom dia, Zé Paulo, bom dia à mesa, bom dia ao Brasil. Na verdade, nós estamos sofrendo isso muito mais do que o coronavírus já nesse momento, com isso que está acontecendo no Brasil, essa chuva. Hoje eu vi o Megali, às 5 da manhã, tentando fazer o café com notícia, com água até a barriga. De forma que Deus dispõe e põe. Agora, muito bem, o Brasil como é que sai dessa crise toda aí? Primeiro da guerra comercial... Eu acho que... saímos como? Eu acho que agora nós temos que tomar um pouco de cuidado, temos que realmente prestar atenção. Você tem vários fatores, como o Brasil já estava crescendo, a expectativa de crescimento, digamos, era de 2,5%, 2,7%, eu acho que teremos uma pequena redução. Primeiro, o problema da Argentina. Eu acho que o negócio da parte externa do Brasil vai sofrer muito. Não é só o caso da Argentina, mas é o caso dessa luta China-Estados Unidos. O mundo inteiro vai reduzir o crescimento, o comércio internacional vai sofrer um pouco, de forma que eu acho que teremos aí uma pequena redução do nosso crescimento possível por conta disto. E depois teremos mais uma coisa vinda ainda da China, que é o coronavírus. Como você tinha um sistema muito eficiente de fornecimento chinês, os portos são muito eficientes, ninguém tinha estoque. De forma que, à medida em que as coisas demoram um pouco mais, você vai reduzindo os estoques no Brasil, dos produtos importados chineses, que são fundamentais para a produção industrial brasileira. De forma que eu acho que isso também vai nos amolar um pouco. Eu diria o seguinte, são dois fenômenos que vão retardar um pouco o crescimento brasileiro. Professor, essa crise não... Tudo bem? Muito bom dia. Tudo bem. Essa crise não favorece as exportações brasileiras, porque está tudo parado na China, né? E com toda certeza tem lá 1,5 bilhão de pessoas a serem alimentadas. Isso não favorece, sobretudo, as exportações na área de alimentos do Brasil? Deixa eu lhe dizer, só que eu acho que não vão crescer. Pior, Cláudio, ainda que cresça em volume, em valor não, que é o que importa para o Brasil, no fundo. Eu acredito hoje que nós vamos ter uma redução realmente no comércio exterior, no saldo do comércio exterior, porque o saldo é que interessa. O saldo é que determina, na verdade, a participação no PIB do sistema de exportação e importação. Eu acho que ele vai ter... Você tem razão no seguinte, os chineses vão continuar comendo, não tem outra saída. Com o coronavírus, ou sem eles. Mas primeiro que eles têm, em geral, mais estoques do que normalmente a gente tem. De forma que não é uma coisa para se precipitar. Segundo, eu acho que eles também vão reduzir o ritmo da importação. Não é só do Brasil, é do mundo. Como eles precisam de comida e precisam de proteínas de toda a natureza. Você tem uma confusão muito grande na China. Mas infelizmente, eu acho que o resultado final é ligeiramente negativo. Eu diria o seguinte, não vai ter nenhuma, na minha opinião, não vai ter nenhum drama. Nós vamos continuar crescendo. Acho que estamos rodando hoje, na minha opinião, 1,8, 1,9. Vamos poder rodar 2,2, 2,3. Se não tivesse havido esses dois acidentes, eu acho que 2,5 seria uma estimativa bastante razoável no começo do ano. Estimativa, você sabe, é sujeita a chuvas e trovoadas. Mas as indicações
eram de que isso aconteceria. Professor Rafael, tudo bem? Bom dia. Bom dia, você está bem? Tudo bem. Professor, semana passada o Copom reduziu a taxa de juros mais uma vez. Nesse cenário aí que o senhor acabou de explicar para a gente, mostrar para a gente, o espaço para diminuir a taxa acabou? Não, deixa eu lhe dizer, eu acho que eles estão indo com muito cuidado e está certo. Você vê o seguinte, veja o efeito dessa última redução na taxa de juros, de câmbio. O que acontece? O juro real interno no Brasil está menor do que o juro real nos Estados Unidos. Hoje é mais vantajoso para uma empresa brasileira resgatar o seu débito em dólares e realizá-lo em reais. É isso que produziu esse movimento, essa saída muito rápida dos dólares, que está produzindo. É claro que tem o efeito de incertezas no mundo, de que o coronavírus tem esse efeito, de que a luta Trump-Xi também tem efeito, mas o dólar reflete claramente os diferenciais reais de taxa de juros. A nossa taxa de juros hoje, real, está abaixo da taxa de juros real nos Estados Unidos. Professor Delfim, é o Pedro Campos, bom dia, tudo bem? Pedro. O Paulo Guedes foi demais ao falar em parasita aí, para falar de funcionário público e defender a reforma administrativa? Deixa eu lhe dizer, as verdades têm que ser ditas com elegância. Ele não falou nenhuma barbaridade, ele só foi muito deselegante. Então, aliás, Agora, também não pode generalizar, né? É lógico, não, mas o que eu digo é o seguinte, a grande maioria do funcionalismo público, daquele que está no guichê, que trabalha, que está despachando o processo, é gente que trabalha e é gente relativamente competente. O que existe é que uma classe, uma casta, se apropriou, na verdade, corporativa, se apropriou de uma parte do excedente. E é a essa casta a que ele estava se referindo. Bom, mas essa casta é quem manda no Brasil. De Agora, forma que não deixa, professor, de ter sido muito curioso que tenha... Eu também concordo integralmente com o que o senhor está dizendo, é claro, mas não deixa de ser curioso que logo no momento seguinte, ali, enquanto o país ainda se debatia essa afirmação do ministro da Economia, três áreas do setor público davam um show de eficiência no resgate dos brasileiros na China, né? O Ministério das Relações Exteriores, o Ministério da Defesa, são carreiras de Estado, né? Todas as carreiras de Estado do Brasil, Cláudio, são de extrema competência. Você pega um Banco do Brasil, você pega o Itamaraty, você pega... Professor Delfim, boa semana. A gente volta a se falar semana que vem. Grande abraço pro senhor.